Irmãos brasileiros, estamos reiniciando a nossa palestra Os Erros de Marx, a quinta parte da nossa palestra, que é sobre a teoria política de Marx. Até agora nós já vimos que o pensamento marxista tem 5 pernas: o materialismo dialético, o materialismo histórico, a teoria sociológica, a teoria econômica e a teoria política. Ao longo dessas palestras, nós temos apresentado a teoria marxista, a crítica e a contraproposta. A contraproposta para o materialismo dialético é o deusismo científico. Okay? Para o materialismo histórico, é o historicismo deusista. Para as teorias econômicas, sociológicas de Marx, a sociologia do conflito, nós apresentamos a sociologia natural. Para a teoria econômica, que é a crítica marxista contra o capitalismo e a defesa do comunismo, nós apresentamos a palestra A Sociologia, o Capitalismo Natural. E agora, para a falsa teoria política de Marx, nós vamos apresentar a sua análise também, a sua crítica e a sua contraproposta, que, em vez de ser uma sociedade comunista, é uma sociedade familista. Em vez de uma economia estatizada, o socialismo estatizado, nós vamos apresentar a teoria do capitalismo natural, ou capitalismo cooperativo. Ok, Marx dizia, sendo uma visão materialista, Marx dizia que o modo de produção, as condições materiais determinam o modo de pensar de uma sociedade. E que ao longo da história, a sociedade, partindo da chamada sociedade comunitária primitiva, passou para o escravismo, depois o feudalismo, depois o capitalismo, em seguida viria o socialismo e finalmente o comunismo. Na teoria, no historicismo deusista, que é a contraproposta da ciência deusista para o materialismo histórico, nós mostramos que a sociedade ela se desenvolveu em uma onda contínua, partindo do barbarismo, que é a sociedade originada após a queda do homem, quando o homem se tornou híbrido, bem e mal, e a partir dali, através do acréscimo de verdade e de amor, através do trabalho de Deus na história, o homem foi se desenvolvendo. E à medida que o homem ia mudando, o sistema social também mudava. Então, partindo do barbarismo mais absoluto, do canibalismo, nós temos então a sociedade escravista. Escravistas, que é uma sociedade injusta, porém ela é melhor, mais humanizada do que o barbarismo canibalista. Depois do escravismo surge o feudalismo, quando o cristianismo domina o Império Romano e aboliu toda a escravidão, criando então o sistema feudal. Após o sistema feudal vem o sistema liberal, a economia liberal, a democracia, o liberalismo econômico de Adam Smith, David Ricardo. E depois da sociedade liberal, que Marx chamou de capitalista, vem a sociedade mutualista, que é o modelo de sociedade mais ou menos globalizado, como nós estamos vendo hoje. Os países se tornaram tão dependentes um do outro
que fica difícil um país atacar o outro. Por exemplo, a Rússia atacar os Estados Unidos. A Rússia depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atacar a Europa. Então, na verdade, se criou uma inter-relação internacional que tem gerado essa ideia de uma sociedade mutualista, que o Alvin Toffler e o Domênico de Masi chamavam de sociedade pós-industrial. Na verdade, é uma sociedade que marcha para um pós-capitalismo. E, finalmente, depois da sociedade mutualista, de interdependência, virá, então, o familismo. Inicialmente, o familismo democrático, né, que é um período em que muitas transformações ocorrerão na sociedade, sempre no sentido de educar com base na verdade e no amor. E, finalmente, o familismo, a sociedade familista. Okay? Então, Marx, as teorias econômicas, políticas, sociológicas, o materialismo dialético, as teorias da história, no marxismo, é como na Bíblia, estão mais ou menos misturados. Você não tem com clareza essas teorias, ok? Com muita clareza. Então é preciso, para estudar, separar essas partes. Uma coisa muito importante é que existe uma dimensão mística do marxismo que nós estudamos neste livro, A Natureza Mística do Marxismo, que nós escrevemos e publicamos em 1986, 30 anos atrás. Então não se pode compreender o marxismo e o comunismo sem atentar para essa dimensão mística. E é exatamente essa dimensão que foi ignorada. Não é? Escreve-se livros, faz-se vídeos, palestras, artigos, mas quase nunca se aborda a dimensão mística. É como o nazismo, ok? Hitler e a sociedade Thule, e toda aquela visão hindu que é subjacente, o ocultismo e toda aquela questão relacionada com o nazismo. O marxismo, o comunismo, não pode ser entendido, não é, sem se atentar para essa dimensão mística. Porque Marx, ele não foi um cientista, não foi um filósofo no sentido convencional. Ele não quis estudar a sociedade cristã para levá-la à perfeição, para entendê-la. Marx criou um plano teórico para destruir a sociedade, a civilização cristã. Porque Marx, a motivação primordial dele não começa com a preocupação com os pobres, começa com um ódio a Deus. Marx escreveu poemas contra Deus. E ele era um cristão que perdeu a fé depois de conhecer um sujeito chamado Moses Hess. Então, a motivação de Marx era a destruição do cristianismo e da civilização cristã. Porém, para fazer isso, ele entendeu que era necessário destruir a economia, que ele chamou de capitalismo. Reconheceu que era um sistema abundante, que tinha um progresso pungente. No entanto, Marx não era seu objetivo, não era aperfeiçoar aquela sociedade, entendê-la e aperfeiçoá-la, mas era exatamente fazer o que fez. O plano de Marx, posto em prática, tirou a paz da terra, matou 150 milhões de pessoas, isso em estimativa modesta, e destruiu 35 economias, ok? E aonde o marxismo passou, só deixou devastação. Então, na verdade, não é um estudo científico neutro. É realmente um plano. Essa mesma teoria marxista-comunista, nós estamos vendo aqui no Brasil, nos últimos anos, com a ascensão do PT ao governo, o Lula, nós estamos vendo agora o maior escândalo, a maior vergonha para o Brasil, a nível internacional. Nós vemos aonde essa teoria leva as pessoas. Ela corrompe as pessoas. Okay?
Então nós temos no Brasil um exemplo prático da aplicação das teorias econômicas, políticas, sociológicas de Marx. Ok, para o Marx, os meios de produção, o ambiente material gera a consciência do indivíduo. É aquela velha teoria da tábula rasa. Só que o Marx, como ele não acreditava em nenhuma outra dimensão do universo, em espiritualidade alguma, tudo partia da economia. Então Marx dizia que os meios de produção, as relações de produção, a infraestrutura gera a superestrutura, que era o sistema de pensamento, o sistema moral e etc. Então Marx, em seus planos, em seus escritos, ele pretendeu destruir a base econômica da civilização cristã, da sociedade cristã, porque acreditava que, destruindo a base econômica, também destruiria o pensamento, a moralidade e tudo que se relaciona com o cristianismo e a civilização cristã. Nós sabemos que não é assim, né? Na nossa palestra Relativismo Cultural e Constantes Sociais, nós vimos que o ser humano possui uma natureza humana inata e que a estrutura tríplice da sociedade, ideologia, política e economia, brota da natureza humana, dos 3 desejos essenciais da natureza humana, que é educação, família e prosperidade. Que o capitalismo, o sistema de economia livre, brota do desejo de prosperidade do ser humano. E que se não houvesse um acréscimo no valor básico de cada produto, um lucro, não haveria prosperidade, não haveria progresso. Ok? Vimos também que o lucro é justo, pois o indivíduo que produz, trabalha um ano para produzir uma saca de arroz, trocou essa saca de arroz por um ano da sua vida. Portanto, ele é o dono, é o legítimo proprietário, não é um ladrão. A partir dessa visão de que a base, os meios de produção, a infraestrutura gera a superestrutura, a religião, a política, a moralidade, a arte, etc., surgiu também a ideia da origem social da criminalidade. Ok? Na teoria de Marx, a elite dominante, o clero, o empresariado e a monarquia estavam unidas e teriam construído uma estrutura social para roubar e manter o proletariado escravizado, ok? E que a pobreza dessas pessoas engendra a criminalidade. Na verdade, nós estamos vendo, no Brasil, por exemplo, a ideia da origem social da criminalidade sendo defendida abertamente, porque disse que as favelas são lugares de muita pobreza, muita miséria, e ali é que surge a criminalidade. Ok? Então a criminalidade não tem origem na natureza híbrida do homem, que pende para o bem e para o mal. Ok? A criminalidade teria uma origem social. Ok? Mas se isto fosse verdadeiro, todos os pobres seriam bandidos. E o Brasil tem 204 milhões de habitantes e 97% são pessoas de classe média, pessoas pobres. E essas pessoas necessariamente não são bandidos. Okay? Talvez nas prisões brasileiras tem cerca de 600 mil pessoas presas, às vezes por pequenos furtos, porque não é assim. Então, não é a pobreza que gera a criminalidade, mas a tendência do próprio indivíduo. Né? Alguns indivíduos são pobres e eles então lutam, estudam, se formam e conseguem sair da pobreza. Ok? E além do mais, existe toda uma infraestrutura que auxilia certas pessoas. Esse esforço, premia esse esforço. Ok? Então, alguns preferem o caminho do crime, okay? Um caminho mais fácil, mais curto,
Mas isso não é porque o sujeito é pobre. Né? Então a pobreza não gera criminalidade. O que gera criminalidade é a natureza má do ser humano, porque todo ser humano é um ser híbrido. E não há criminalidade apenas entre os pobres ou as pessoas da classe média, mas também na elite. E é na elite que estão os piores modelos, os criminosos extraordinários. Na elite dominante, essa ideia do crime das elites está bem documentada em livros sobre a chamada Nova Ordem Mundial, que fala sobre uma elite ideológica, política e econômica que planeja realmente estabelecer uma ditadura global. Então, a criminalidade não tem a ver com pobreza, nem com riqueza, mas depende da natureza do indivíduo. Alguns tendem para a vida, e se tornam uma vida de esforço, de trabalho, de estudo, e se tornam um cidadão. E alguns preferem seguir o caminho da criminalidade e se transformam em sociopatas, que matam, roubam e fazem todo tipo de corrupção. Ok? Então, a origem da criminalidade ela é primeiramente espiritual. É certo que alguns indivíduos, em necessidade extrema, eles às vezes vão no supermercado e realmente furtam uma margarina, alguma coisa assim. A necessidade às vezes faz o sujeito, o desejo de sobrevivência, de ver os seus filhos passando fome, muitas vezes pode levar o indivíduo a pegar algo que não lhe pertence. Mas isso não porque ele é um bandido, mas por causa da extrema necessidade. Na verdade, ele teria direito de pedir e receber. Mas o coração mau do egoísta não lhe daria. E por isso ele às vezes pega escondido. Mas não que ele seja um bandido. Fala-se também que a igualdade é o grande objetivo das teorias políticas de Marx, das teorias econômicas de Marx, a igualdade. Nós já vimos aqui que a igualdade ela não é só desejável, ela é antinatural. Okay? A natureza é toda desigual. As pessoas não querem ser exatamente iguais umas às outras. As pessoas têm uma natureza individual única. E muitas pessoas não querem ser empresários, não querem ser sofistas, querem ser artistas, querem ser advogados, não querem trabalhar numa indústria química e etc. As pessoas são diferentes. Algumas pessoas preferem ganhar pouco e levar a vida fazendo arte, aquilo que ela ama, mesmo que isso não lhe dê 1000 recursos, ok? Não o deixe rico. Então, a desigualdade, a individuação de cada pessoa é um desejo, na verdade, até as pessoas fazem questão de não ser massificado. Okay? Como na China, o Mao Tse Tung queria que todo mundo andasse vestido roupas cinzas. Ou agora na Coreia do Norte, onde o líder coreano lá estabeleceu o corte de cabelo dele como um modelo para todos os homens da nação. Isso é um absurdo. Isso é um sociopata, na verdade. Ok? Então as pessoas são diferentes. E na sociedade cristã livre, as pessoas têm esse direito. Elas trabalham no que querem, vestem o que elas querem. Okay? Na sociedade livre você tem liberdade total para fazer o bem, para fazer o que é certo. O que é errado, você não tem esse direito. Okay? Então, para os que cometem crimes na sociedade cristã, existe o sistema policial, judicial e prisional, que é uma forma de proteger os cidadãos do ataque dos sociopatas. Okay? É um sistema de legítima defesa, criado nas sociedades livres, para proteger os seus cidadãos. Mas também falou que a dialética marxista ela fala da tese, antítese e síntese. E Marx estabeleceu que o proletariado era a tese.
os capitalistas eram a antítese. É como o embrião do ovo e a casca do ovo. A antítese dos capitalistas oprime o embrião. E à medida que o embrião se desenvolve, chegará o momento em que o embrião quebrará a casca do ovo. E o que surgirá daí é a síntese, que não é nem o embrião e nem a casca, mas o pintainho, um sistema novo. Então Marx queria aplicar isso na sociedade, para provocar a revolução. Então Marx colocou o pintainho como o proletariado, a casca como os capitalistas opressores, e a revolução teria que quebrar a casca. Na verdade, a casca do ovo não oprime o embrião. O problema que poucos observam é a questão da função da casca. Qual é a função da casca do ovo? Oprimir o pintinho ou protegê-lo? Ajudar no seu desenvolvimento, ok? O pintainho jamais nasceria se a casca fosse quebrada antes do tempo. E ao completar 21 dias, a casca naturalmente enfraquece, ok? E finalmente, não é? Sem a casca, o pintainho nunca se desenvolveria. Então, a mesma coisa, numa sociedade só de trabalhadores braçais analfabetos, não haveria progresso algum. Nós estaríamos ainda vivendo no tempo da coleta, na pesca, na caça, no homem primitivo. Okay? Mas porque existem inventores, existem pensadores, empreendedores, essas pessoas inventam novas máquinas, não é? E finalmente, com essas invenções, existem as pessoas empreendedoras que sabem, têm tino para o comércio, para a indústria. Então, sem essas pessoas, se todos fossem trabalhadores braçais semi-analfabetos, não haveria progresso algum na sociedade. Então, os trabalhadores e os inventores, empreendedores, né, administradores, investidores, juntos dão origem ao sistema de economia livre. Okay? O comércio, a indústria, a agricultura, os agronegócios, é uma estrutura complexa, ok? E que tem o homem como o fator determinante. Nós falamos que nos estudos da teoria econômica, que Marx desenvolveu a chamada teoria do valor-trabalho. O trabalho de um produto depende, o preço, aliás, de um produto, depende da quantidade de trabalho nele cristalizada. Não é? Então o trabalho físico, o trabalho manual, é a fonte da riqueza. Não é? É a chamada teoria do valor-trabalho. E o trabalho, a mão de obra, é o que o proletário, o trabalhador, tem para vender aos patrões. Como se os inventores, os administradores, os empreendedores não trabalhassem, ficassem dormindo o tempo todo. Isso não é verdade. Ok? Está aí o sistema de economia livre triunfante, né? O Deng Xiaoping, na China, estabeleceu o que eles chamam de socialismo de mercado. Na verdade, é nada mais, nada menos do que o retorno ao sistema de economia livre, que é o único sistema que respeita a liberdade do indivíduo e a criatividade, portanto, é o único sistema natural, científico, e, portanto, é o único que funciona. Okay? E quando Marx jogou todas as suas armas contra o capitalismo, estava simplesmente querendo destruir os meios de sobrevivência da humanidade, como ele fez, como aconteceu nos países comunistas. Okay? Então, vimos que a teoria do valor-trabalho é falsa. O indivíduo que passa um dia inteiro com um machado batendo num tronco de árvore, ao final do dia ele tem só um monte de madeira estragada que não serve para nada. Mas aquele monte de madeira estragada tem ali trabalho cristalizado, mas não vale nada. Enquanto que um indivíduo que pega o mesmo tronco e talha uma imagem, gerou riqueza, gerou trabalho. A criatividade, então a riqueza não é produzida só pela força física do corpo, mas também pela mente do indivíduo. Okay? Mas a força física e a força intelectual trabalham juntas.
ok? Um escritor não trabalha só com a mente, ele trabalha com o corpo, é através do corpo que ele concretiza o seu trabalho mental. E nós também falamos sobre o valor alegria. Todo ser humano trabalha em busca da alegria. Ele busca realizar os desejos essenciais da sua natureza: educação, família e prosperidade. Então, o ser humano está sempre em busca da beleza, da verdade, do bem, para gerar alegria. Porque o propósito da existência, da beleza, é a alegria, do amor é a alegria. Ok? Então, a busca da alegria é a motivação central da vida do ser humano. Então, para ele, o que gera mais alegria é o que tem mais valor. Isso é a teoria do valor alegria, que é a teoria de valor do capitalismo natural, da teoria da onda contínua, que é a contraproposta deusista para as teorias econômicas de Marx. Para o marxismo, o Estado, né, para Locke, Hobbes, Rousseau, né, o Estado, ele nasceu de uma necessidade, porque havia muito crime, muito saque, não havia segurança, e por causa disso, os homens se reuniram e criaram o contrato social. Inventaram a sociedade, que são os chamados contratualistas. Mas nós vimos que a sociedade não nasce de uma invenção, de um contrato social externo, okay? Mas a estrutura social brota da natureza humana inata. A ideologia, a política e a economia nascem dos três desejos essenciais da natureza humana, que é a busca da educação, da família e da prosperidade. Okay? A sociedade é natural. Okay? E na sociedade existe também o Estado. Na ciência deusista, existe a lei chamada Lei da Regência pelo Centro, ou Lei da Centralidade, que diz que demonstra na natureza que todas as coisas têm um centro, do sistema solar ao átomo. Okay? E também a estrutura social, tudo só funciona se tiver um centro. E esse centro, naturalmente, existe para servir o todo e deve ser mais competente. Um professor, para ser professor, tem que ser mais competente do que os alunos. Okay? Então o Estado obedece na sociedade, naturalmente surge um centro. Okay? Como na colmeia, no cupinzeiro, no formigueiro, os bandos de animais, peixes, tem sempre um centro. E o Estado é a nível social, a manifestação dessa lei da centralidade. Então é natural, assim como na família o centro é natural, na natureza o centro é natural, a sociedade também faz parte da natureza. Então a sociedade está sujeita à mesma lei. É por isso que surge naturalmente líderes naturais. Num bairro você sempre tem uma pessoa mais preocupada com as outras, mais disposta a servir aos outros, não é? E muitas dessas pessoas se uniram nas igrejas católicas, na igreja protestante e em outros grupos místicos, juntas para servir aos outros. Não é? Então o líder, ele é naturalmente público. Ok? O Estado, portanto, não nasce de uma invenção qualquer. O Estado é natural. Okay? O Estado é a manifestação social da lei da regência pelo centro. De outra maneira, não existiria Estado. Okay? Então, o comunismo, né? Marx também falou que com o tempo surgiria uma sociedade que seria regida pela autogestão. Cada indivíduo iria gerir a sua própria vida, independentemente uns dos outros. Né? Na verdade, isto é o anarquismo. Né? O fim do Estado é
a chegada do anarquismo, né, do Mikhail Bakunin, que na verdade Marx rejeitou Bakunin e o anarquismo, porque apesar de falar na destruição do Estado, no fim do Estado, no governo do proletariado, Marx sabia que teria que ter um centro, entendeu? E exatamente isso. Em todos os países comunistas onde a teoria de Marx foi aplicada, surgiu naturalmente, não é, uma ditadura, né, que nós temos aqui observado e criticado, como está nesses dois livros, A Nomenclatura, okay, do Michael Wollensky, e A Cleptocracia. Então, em todos os países comunistas surgiu uma elite dominante, corrupta, né, e que escravizou a população toda, né, e transformando como uma massa de escravos sob um único patrão, que é o próprio Estado, que virou o patrão único. Okay? Então, a ditadura comunista é, na verdade, uma perversão da monarquia. Okay? A monarquia, existiram na história bons reis e maus reis. Okay? Mas a ideia de um centro competente e público é uma lei da história e uma lei da natureza. Marx dizia que essa elite corrupta era formada pelo clero, pelos capitalistas e pela monarquia. E que essa estrutura tinha que ser destruída pela classe trabalhadora, pelo proletariado, através da revolução violenta. E enfim surgiria então a ditadura do proletariado, quer dizer, o povo no poder. Né? Nunca em nenhum país comunista surgiu o proletariado, a consciência de classe. Por quê? Sempre surgiu uma elite, e essa elite acabou se transformando numa ditadura genocida e criminosa, que realmente escravizou a população inteira. Então, o proletário consciente nunca apareceu. Em seu lugar apareceu as nomenclaturas, as cleptocracias. Né? Lenin percebeu que o proletariado consciente, né, a consciência de classe, jamais iria aparecer numa massa de trabalhadores despreparada intelectualmente. Então, o que o Lenin fez? Criou o Partido Comunista. Preparou uma elite intelectual, essa elite intelectual dirigiu a revolução e assumiu o poder. Ok? E o povo nunca esteve no poder. O povo nunca foi consultado. Em nenhum país comunista o povo é consultado para coisa nenhuma. Então a ditadura do proletariado nunca existiu. E por quê? Porque é impossível que a massa inteira governe. Isso, se você tiver 10 pessoas mandando numa fábrica, cada um com um pensamento diferente, você vai ter uma confusão. Se 10 pessoas ao mesmo tempo quiserem controlar uma máquina, quebram a máquina. Então, na verdade, a massa no poder é impossível. Ela viola princípios naturais como a lei da centralidade. Okay? Então tem que ter um centro. Uma sala de aula que tem 10 professores simultaneamente é um caos. Okay? Então, o governo do proletariado jamais poderia surgir. Nas sociedades livres surgiu a democracia representativa, onde a população escolhe alguém e essa pessoa vai para o Congresso Nacional para representar aqueles que o elegeram. Porém, o homem híbrido, a natureza má do homem, chega a ser mais forte do que a natureza boa, do que a natureza inata, original do ser humano. E dessa maneira, a maioria dos políticos, são eleitos pelo povo para representar o povo, para defender os interesses do povo. E ao invés de fazer isso, eles defendem os seus próprios interesses. Eles acabam traindo a população inteira, como aconteceu no Brasil com os governos do PT.
Na verdade, a democracia representativa, hoje, ela tem sido muito criticada, né? E fala-se numa democracia direta, e fala-se numa democracia meritocrática, baseada na meritocracia. Enfim, hoje, diante da situação caótica do mundo comunista, diante da desmoralização do marxismo, do comunismo, e diante da situação de injustiça e corrupção das economias, das sociedades livres, o mundo está procurando uma terceira via, uma alternativa. Obviamente, esse novo modelo de sociedade, que não é nem a sociedade comunista e nem a sociedade permissiva, democrática permissiva, esse terceiro modelo poderá acolher ideias nos dois modelos anteriores. Mas esse novo modelo deve ser superior aos modelos anteriores. Deve ser natural. E se for natural, é científico. E se é científico, é duradouro, é perpétuo. Okay? Esse novo modelo de sociedade é a sociedade familista. Okay? É o familismo. Porque a família é um elemento integrante da natureza. A família é natural. E milhares de famílias juntas, vivendo e convivendo num ambiente comum, é uma tribo, uma sociedade. Okay? Então, o Estado, família, é uma família natural ampliada, na verdade. O que tem que mudar, na verdade, é o líder, o coração do líder tem que mudar. Ok? Porque a autoridade não nasce da força, como Maquiavel ensinou e como a maioria dos políticos acredita, do poder econômico, do poder político. A autoridade nasce do amor, do serviço aos outros. Ok? A essência da autoridade é o padrão moral do líder. Ok? Então, quando Jesus, por exemplo, deu a vida para servir aos outros. E Jesus tem uma autoridade absoluta sobre bilhões de pessoas na Terra, sem nunca ter usado a violência para matar ninguém, para roubar ninguém. Ok? Então, o sistema de pensamento, o pensamento democrático, ele respeita os direitos humanos, a liberdade das pessoas, respeita a vida. Mas a tendência do homem híbrido é exacerbar tudo aquilo. Então nós chegamos numa sociedade permissiva, desmoralizada, que gerou o caos. Okay? Mas a sociedade, o pensamento comunista, também gerou um tipo de homem corrompido, ateísta, amoral. Então os dois modelos terminaram com problemas. Por quê? Esses dois modelos, tanto a sociedade comunista quanto a sociedade democrática, têm origem na Grécia Antiga. Os dois modelos. Na França, na Revolução Francesa, esses dois modelos foram trazidos à tona. E da França nasceu a sociedade comunista e nasceu a democracia. Mas uma democracia falsa. A verdadeira democracia é a democracia cristã que se desenvolveu a partir dos Estados Unidos e dali foi para o mundo. Ok? Então nunca se construiu na Terra um modelo de sociedade que tivesse um fundamento bíblico cristão. Ok? Esse modelo, ele é natural, é científico e é perpétuo. É a sociedade familista. A família é natural. E a Bíblia diz que Deus criou a família. Ok? A família é uma instituição natural. Quando a família se multiplica, dá origem a uma tribo, um clã, sociedade, a nação e o próprio mundo, na verdade. Então o familismo não tem origem no pensamento grego. O familismo tem origem no pensamento cristão, no pensamento bíblico. E o familismo é científico porque a família é natural. O familismo é científico porque a sociedade é natural. As abelhas se organizam socialmente, as formigas, os animais têm uma vida social. Okay?
E isto tudo é natural. O ser humano é um ser biológico, é uma parte integrante da natureza. E naturalmente o ser humano se associa e cria a sociedade como uma exteriorização da sua própria natureza. Okay? Então o familismo é natural, é científico. Na verdade, a sociedade familista é o único modelo social, natural e científico, verdadeiramente. Ok? Muito bem. A contraproposta para a visão política de Marx, a ditadura do proletariado e essa coisa toda, é o que nós chamamos de sociedade familista. Está dentro do contexto da sociologia natural. Então, uma das bases da sociedade familista é a ideia do Estado-família. Okay? É a lei da centralidade. Tudo na natureza tem um centro e só funciona se tiver um centro. É por isso que os países comunistas também têm um ditador de plantão. Porque se não tiver um centro, não funciona, nada funciona. Ok? Então o verdadeiro líder, ele tem que ser alguém que vive para servir os outros. Okay? Ele não pode ser um egoísta, mentiroso, traidor, ladrão. Ele tem que ter um padrão de moralidade, um padrão de serviço aos outros. Okay? Tem que ter um coração paternal. Tem que ter um coração de um pai realmente. O líder deveria se preocupar com a população de uma forma honesta. Deveria sacrificar-se pela população de uma forma honesta. O líder deveria também primar pela verdade. Então, o verdadeiro líder deveria também ter o coração de um verdadeiro professor. Okay? E o verdadeiro líder também teria que ter o coração de um verdadeiro dono. Okay? É a teoria dos três sujeitos. Verdadeiro pai, verdadeiro professor e verdadeiro dono. Okay? Zelar pelas coisas públicas, né? no sentido republicano, né? Com verdade, com justiça. Okay? Então, o que acontece é que o povo vê o líder, vê o presidente como um pai. Mas, em geral, o presidente não os vê como a sua família. Por isso, rouba o povo, saqueia a propriedade pública. Okay? Porque são falsos líderes. Então, o verdadeiro líder só pode nascer da verdadeira educação. E a verdadeira educação nasce da verdade. E a verdade nasce de Deus. Okay? Então, sem Deus, com ateísmo, né, como dizia o Dostoiévski, se não há Deus, tudo é permitido. Analisemos essa frase. Se não há Deus, tudo é permitido. O que significa isso? Se não há Deus, tudo é permitido. Todo o mal é permitido. Okay? Neste caso, somente o bem será proibido, porque o bem vai se opor ao mal. Okay? Então, onde não há Deus, todo o mal é permitido e o bem é proibido. É isso que aconteceu nos países comunistas. Até hoje fuzilam cristãos porque se opõem ao mal, se opõem à mentira. Ok? Então, os animais, eles têm um sistema de vida natural, não destrói a natureza. Okay? O homem é o único ser biológico que atenta contra a natureza e contra a sua própria espécie. Por que isso acontece com o homem? Se o homem tem o maior nível de sentimento e o maior nível de intelectualidade, etc. Porque o homem não está no seu estado original de criação. Ocorreu a ruptura entre o homem e Deus. A Bíblia está certa, a queda do homem aconteceu. E a partir daí o homem passou a ter uma natureza híbrida e atenta contra a natureza, atenta contra Deus, atenta contra ele próprio. Né? Caim mata Abel todo dia, no mundo inteiro. Então você vê no Brasil por ano são quase 60 mil pessoas assassinadas. Caim está matando Abel. Okay? Lúcifer está atacando Deus, na verdade. Okay? Então, os líderes não têm sido verdadeiros líderes. Okay? A sociedade humana
deveria ser superior a qualquer outro tipo de sociedade. Okay? O homem é o pináculo da criação, é o microcosmos. Na verdade, a ciência natural reconhece o homem. E não precisa muita coisa, basta olhar ao redor e ver o que o homem criou. O que distingue, que separa o homem basicamente dos animais, é que o homem, ele crê, ele tem consciência de si. Ele tem um eu consciente que pergunta de onde ele veio, para onde ele vai, o que está fazendo aqui. Nenhum animal faz essa pergunta. Então o homem tem uma consciência moral, o homem tem um impulso vertical para Deus semelhante ao impulso horizontal que ele tem para a mulher. É inato esse impulso vertical para Deus, assim como é inato o impulso horizontal para a mulher. Então a sociedade humana, ela deveria ter um padrão superior, não deveria ter nada que sequer pudesse se comparar com a sociedade humana. Mesmo assim, mesmo sendo um homem híbrido, dentro dele existe o bem e o mal. Mas o bem tem predominado. Olhando para o mundo hoje, você vê as artes, os esportes, a ciência, a tecnologia. Você vê que o mundo hoje, embora seja injusto e Caim continue matando Abel, o mundo de hoje é bem melhor do que o mundo bárbaro, o mundo do escravismo, do feudalismo, do servilismo, ok? Hoje nós vivemos numa sociedade mutualista, mas ainda inteiramente formada, quase que inteiramente formada de homens híbridos, ok? E o mal tem predominado. Por que o mal predominou? Né? Porque o conceito de Deus e o conceito de vida eterna, esses dois conceitos que eram fundamentais até o século XVIII, até a época da Revolução Francesa, esses dois conceitos foram destruídos. Porém, com o avanço da ciência, hoje, no século XXI, no ano de 2016, a ideia de Deus, ela voltou, está presente na ciência contemporânea. E a espiritualidade humana já é estudada nas universidades, por equipes de cientistas. Já existe uma ciência que estuda a morte e a vida após a morte. Ok? Então, o conceito de Deus e o conceito de vida eterna estão voltando. E com a volta desse conceito, haverá uma mudança na prioridade das pessoas. Ao invés de enfatizar a matéria, as pessoas entenderão que a vida eterna é real, que há uma outra terra semelhante a esta, a terra espiritual, onde as pessoas viverão para toda a eternidade, onde elas poderão continuar os seus estudos, sua arte, né? e sem medo da morte, sem medo de doenças. Né? Essa vida eterna existe e já é hoje objeto de estudo da ciência. Até os comunistas estudaram sobre isso. Okay? Então, estamos às vésperas de uma profunda mudança na humanidade. Assim como a Revolução Francesa provocou uma mudança grande, externa, na sociedade, gerando a democracia permissiva, as ditaduras comunistas e tal. Agora que o conceito de Deus e o conceito de vida eterna estão sendo restaurados, haverá outra vez uma grande revolução na história. Mas não é uma revolução com armas, né? É uma revolução silenciosa. É a revolução baseada na verdade e no amor. Okay? Deus como verdade científica, a vida espiritual do homem como verdade científica. Então essa revolução que a humanidade já está vivendo é uma revolução pacífica. É uma revolução que tira o homem da ignorância para a verdade, da maldade para a bondade. É uma revolução silenciosa que é feita dentro do coração do homem. Okay? Então, isso está acontecendo na Terra. Hoje, milhões e milhões de jovens pela Terra vivem para os outros, vivem para defender a natureza. Então, está havendo uma transformação na Terra. É como se o que a Bíblia profetizou, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos. Na verdade, a partir do século XX, está em curso na história 3 ondas gigantescas, ok? São ondas culturais históricas que estão restaurando, por exemplo, a onda deusista, que está trazendo Deus de volta, e com base na ciência mais elevada da história, portanto, inquestionável, irrefutável. Há também uma onda familista, né? As pessoas, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de cristãos da Terra, há um despertar para o valor da vida, dos direitos humanos, da solidariedade, etc, etc. E também a onda ecológica. Que é a restauração da preocupação humana com a natureza. Muito bem, então, o mundo atual está passando por uma profunda transformação. Nós estamos vendo uma revolução em marcha, não é revolução comunista, feita com bombas, com armas, com mentiras, não. Uma revolução silenciosa. Há uma força atuando na história, gerando essa transformação, gerando essas 3 ondas culturais, ok? Que estão alinhadas com os 3 desejos essenciais da natureza humana: ideologia, família, política e economia, que é educação, família e prosperidade. A humanidade, embora haja forças contrárias, está recuperando a noção de uma família global, com a globalização. Né? A preocupação com a natureza. A destruição da natureza será a destruição do próprio indivíduo. Então a preocupação ecológica é global. A preocupação com os direitos humanos, com a solidariedade, ela é global. Mas a questão de Deus hoje, ela é global. Ok? O número maior de sites na internet são os sites religiosos, que falam sobre Deus, sobre a vida espiritual. Só o que se aproxima mais são os sites pornôs, que já tinham 1.800.000 sites. Mas o número de sites religiosos suplanta o número de sites pornôs. São os dois, portanto, os 2 maiores interesses da humanidade hoje. Ok? Então, todas essas ideias, a teoria do valor-alegria, né? Você tem valores absolutos. O que é um valor absoluto? O ser humano tem 3 desejos essenciais: educação, família e prosperidade. Ele busca isso. No processo, o grupo constrói a sociedade. Constrói uma ideologia para atender o desejo de educação. Constrói uma relação, um sistema político para atender o desejo de família. E constrói um sistema econômico para atender o desejo de prosperidade. Ok? Mas, portanto, tudo aquilo que contribui para a realização desses 3 desejos, ok? Tudo aquilo que contribui para a educação, para a família, para a prosperidade das pessoas, é um valor absoluto. Ok? Portanto, deve ser estimulado. E tudo aquilo que se opõe, que vai contra a educação, a família e a prosperidade, é um antivalor. Deve ser banido da sociedade. Ok? Então são antivalores, na verdade. Drogas, né? Armas também, né? Vícios, tudo aquilo que vai contra a felicidade humana é um antivalor, deve ser abolido da sociedade. Ok? A sociedade livre, né? O livre mercado, enfim, as sociedades liberais, elas aprovaram uma lei. Nós podemos dizer que é uma lei única, ok? Que determina que só é permitido fazer o bem, ok? Não pode roubar, não pode matar, não pode caluniar, ok? Então essa lei, que é basicamente, que resume o sistema jurídico das sociedades cristãs livres,
podemos chamá-la de lei da bondade. Ok? Você é livre para fazer o bem. Ok? O mal é punido. Ok? O bem se paga com o bem e o mal se paga com justiça. Ok? Mas a sociedade livre, não é? A sociedade familista, não é? Que já está florescendo em toda a terra, ela será baseada na lei da bondade, mas dentro da lei da bondade tem que ser incluída, ok? Um artigo que é a lei da verdade, ok? A mentira prejudica o indivíduo e você pode mover um processo por danos morais, por perdas e danos a alguém que o caluniar, mentindo, tentar destruir a sua reputação. Portanto, mentir é um crime. Só que quando você pega, né, um grupo de indivíduos ateus, criminosos, se reúne e começa a implantar o marxismo na mentalidade nacional, nas escolas, nas universidades, e o marxismo é uma teoria mentirosa, falsa, criminosa, então, na verdade, isto deve ser proibido. Tem que haver uma lei que proteja os cidadãos dessa mentira de massa, ok? Nós sabemos que o marxismo é falso, ok? Ao longo dessas 5 palestras, que são 5 partes de uma única palestra, que são os erros de Marx, nós procuramos trazer, apresentar a teoria de Marx, fazer uma crítica e apresentar uma contraproposta, ok? Então não há o fracasso do mundo comunista é a prova de que uma teoria falsa posta em prática destrói a sociedade. Então, a justiça brasileira, não é? Os homens de bem do Brasil, os verdadeiros patriotas, devem trabalhar para criar uma lei semelhante à lei da bondade. Ok? Todo o sistema jurídico é baseado na lei da bondade. É proibido fazer maldade. Da mesma forma, a mentira de massa é um crime contra a sociedade. O marxismo é uma teoria mentirosa. Ela nega a existência de Deus, nega o valor da vida humana. Ela provoca mortes, destruição em massa. Portanto, é um crime ensinar o marxismo. Porque viola realmente, não é, a natureza inata do ser humano. Okay? Os comunistas entenderam que sem religião a sociedade se desintegra. Eles sentiram isso na pele. E é por isso que no Brasil e nos países comunistas eles liberaram a religião. Okay? Falar de Deus, falar da vida eterna não faz mal para ninguém. Pelo contrário, a religião abranda a agressividade e a ganância do ser humano. Okay? É por isso que os países protestantes, né, como demonstrou o Max Weber no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não é? São os mais prósperos, são os países protestantes os mais prósperos, porque são também os mais cristãos, os mais religiosos. Okay? Então, por isso os comunistas liberaram a religião, embora estejam manipulando ela. Okay? Então, meus amigos, nós esperamos que ao longo dessas palestras nós tenhamos contribuído para lhe dar uma verdadeira ideia do que é o marxismo e do que é o comunismo. É uma mentira destrutiva e por isso deve ser coibida, deve ser proibida. Okay? Nós sabemos que através do marxismo cultural do Gramsci, os comunistas no Brasil implantaram o marxismo nas editoras, nas escolas, na mídia, nas universidades. Não é? Estão retirando as ideias e os valores cristãos e infiltrando e imiscuindo à força, okay, as ideias marxistas, que são mentiras destrutivas. É claro que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira precisa de uma lei que a proteja. Então nós temos já uma lei, a lei da bondade, que é universal. Okay? E agora nós precisamos de outra lei, a lei da verdade. O que não for cientificamente provado, okay, não pode ser ensinado. Okay? O darwinismo é uma mentira também. A humanidade já sabe. Okay? O marxismo é uma mentira.
A humanidade já sabe. Okay? O que resta agora são as forças políticas que no Congresso Nacional que devem realmente se preocupar com isto e criar uma lei alinhada com a lei da bondade, que é a lei da verdade. Muito obrigado e esperamos que, se você entendeu, passe essa palestra para os seus contatos. E que Deus nos proteja. Obrigado.